Aline. E eu sou a Natália. Estamos aqui no NA Nenhuma das Alternativas para falar de Stranger Things 2, a segunda temporada aí da série queridinha de todos. E no vídeo de hoje nós vamos listar o que nós achamos de melhor e de pior. Mas antes de você continuar esse vídeo, já dá aí a sua inscrição se você ainda não é inscrito no nosso canal, porque a gente tem muito conteúdo legal de cultura pop. E antes de mais nada, a gente vai falar aqui que a gente amou a temporada, a gente tá muito feliz e, meu Deus, só ano que vem a terceira temporada. Fazer o quê, né? A gente assiste tudo num fim de semana e depois reclama, né? Mas a gente vai começar falando aqui das piores coisas que a gente levantou aí da segunda temporada de Stranger Things. Bom, nessa temporada se formaram várias duplas, algumas muito boas e outras nem tanto. Que foi o caso de Nancy e Jonathan. Já tinha lá na primeira temporada sugerido que teria alguma coisa entre eles. Sim. Mas que a gente torcia, né? No começo a gente até queria. Sim. Porque o Steve era um babaca. É. Então, e o Jonathan parecia ser super legal, diferentão. E a gente queria que ela ficasse com ele. Só que aí o Steve mudou, né? Se mostrou uma pessoa melhor. E tudo bem, aceitamos o Steve. Só que nessa segunda temporada, logo de cara, já começaram a inserir esse casal. Jonathan surgiu novamente, que ficou quase um ano afastado, né? Sim, aí nessa temporada a gente entende um pouquinho por que eles se afastaram, né? E resolveram juntar de vez esses dois, que não parece ter química, não sei, não agradou muito. Então, na primeira temporada, realmente eles trabalharam de uma forma que era legal, era fácil a gente torcer pra Nancy ficar com o Jonathan. Mas eu acho que o problema foi, não sei, não trabalharam direito os personagens. O Jonathan tá morto nessa temporada. Tá tipo, a Nancy tá arrastando o corpo do Jonathan pra onde ela vai. Só, ele faz tudo o que ela quer. Ele tá lá só pra seguir Perdeu as coisas dela. Perdeu aquela personalidade forte que ele parecia ter, né? E esses dois também são os protagonistas das cenas mais chatas da temporada, as piores cenas que a gente elegeu aqui. Ó, não quer dizer que é tudo ruim, não. É que em comparação com o restante da série, isso foram as coisas mais chatinhas, assim, a trama da Nancy e do Jonathan. Tanto eles como dupla, quanto o que eles estavam fazendo. A gente entende que a Nancy precisava encerrar aí essa coisa do que ela viveu com a Barbie, né? Ela precisava dar justiça pra Barbie, que todo mundo queria. E essa trama toda aí, buscando justiça pela Barbie, acabou se arrastando muito. Ficou desde o início até o final da temporada, uma coisa que daria pra ter resolvido mais rápido. E eles ficaram deslocados, né? Enquanto muita gente estava resolvendo outras coisas que eram também muito importantes e urgentes, eles estavam lá numa outra... Eles estavam lá nessa trama meio paralela e que não tinha muita conexão. A gente tem um gato passando aqui. Justice for Mills! Pra lembrar a gente que tem outra injustiçada aqui nessa temporada. Aí eles ficaram meio alienados, assim, Sim. né? Tipo, tava uma muvuqueira acontecendo ali e eles lá... vamos resolver o caso da Barbie, mas tipo... Tinham muitas coisas importantes acontecendo. E eles ficaram tão afastados que eles demoraram muito pra voltar na trama, né? Aí voltou no finalzinho. E completando aí, né, o quão ruim foi a trama Nancy e Jonathan, a gente elegeu aqui a pior jornada da temporada, que com certeza foi a do Jonathan. A Nancy, nessa história, eu acho que ela tava bem, né, porque realmente... o que aconteceu com a Barbie afetou muito a Nancy. Então, aquela trama era a trama da Nancy. Ela que estava indo atrás, ela que estava precisando se resolver. Agora o Jonathan só acompanhou. O que você precisa fazer, Nancy? Gaiato lá. Legal, mas assim, não teve história nenhuma nessa temporada. O personagem ficou bem jogado. Eu acho que é por isso que incomodou bastante a questão dos dois, né? Será que na próxima, assim, eles vão melhorar isso? Tem a questão com o ator, né? Que não sei se vocês sabem aí, mas saiu a notícia que o Charlie Heaton, que interpreta o Jonathan, ele foi pego, ele não conseguiu entrar nos Estados Unidos pra ir na premiere de Stranger Things, porque ele foi pego com cocaína. Então,
Possivelmente ele é usuário, e não dá pra dizer nada, mas será que isso vai afetar o personagem e as gravações de Stranger Things? Outro personagem que a gente gosta bastante também, mas que não teve o foco que merecia, foi o Mike, que ele tá muito mais um adolescente irritadiço por conta da Eleven, ele tá com muita saudade dela, então qualquer coisa irrita ele não vê mais graça em muita coisa, fica extremamente nervoso com a Max. Acabou que ele ficou só nisso, ficou assim meio perdidão também, só chorando as pitangas. E só que teve uma importância grande no final, então assim... Mas ao longo da temporada foi baixo, assim, o final levou, mas ele poderia ter se destacado mais também. A gente não falou no início do vídeo, mas esse vídeo tem spoilers e a gente vai começar com um spoiler bem pesado agora. Então assim, se você não terminou de ver a temporada, terminou de ver a temporada, já vaza desse vídeo, termina de ver, depois você volta aqui. Piores mortes da temporada. Stranger Things judia um pouco do nosso coração, né? E a gente teve duas mortes muito sentidas nessa temporada. A primeira do Bob, que veio aí como um grande personagem, né? Ele não era pra ter tudo isso de importância. Os irmãos Duffer falaram que o Bob, ele já estava marcado pra morrer desde que ele chegou. Ele nasceu pra morrer. Sim. Ele não era pra ser nem tão legal assim. Ele era pra ser um cara meio mala. Só que Sean Austin chegou pra fazer o papel e ele cativou todo mundo. Ele acabou transformando um pouco o personagem, que ia ser meio chatinho, um cara muito legal que todo mundo ama. Sim, estamos chorando pela morte dele até agora. E que morte! Então, e o pior foi isso, né? A gente já tinha se apegado a ele. E a hora que a gente percebeu que realmente não tinha jeito, que ele ia morrer, tudo bem, morreu assim como todo mundo, mas por que raios tinha que mostrar aquela cena horrorosa dele sofrendo o ataque? Foi só pra ter certeza que ele realmente ia morrer. Pra ninguém ficar, nossa, será que o Bob vai voltar, tal? Não, gente. Não tem como. Mas lembrando que foi o próprio Sean Austin que pediu pra ter uma morte bem memorável e meio gore. Ele tava adorando fazer aquela cena. Bom, a gente até já falou aqui que teve uma morte muito injustiçada, que a gente ficou muito triste, que foi a gatinha do Dustin, a Mills, morrendo pelo Democão. Eu fiquei muito, mas muito brava com o Dustin depois que eu vi aquele... E ele nem sofreu! Então era por dele, isso... né? Era da mãe dele, aquela gatinha. É por isso que eu digo, Justice for Mills. Os irmãos Duffer brincaram com isso também. E eu concordo que ninguém deu trela pra essa gata. Coitada, a mãe dele deve estar acreditando até hoje que a gata fugiu. Sim, tá procurando lá, coitada. Ele colocou ela pra procurar a gata. E tem uma coisa que a gente colocou na parte de piores, mas na verdade é um questionamento. O episódio 7, ele foi tão ruim assim porque ele é um episódio polêmico, né? As pessoas não gostaram muito e tal. Mas o que a gente achou disso? Não achamos ruim. Bom, a gente não achou ruim esse episódio. Foi sim uma ruptura, assim, bem abrupta, mas tinha a necessidade de ter aquilo. Sim. Talvez não nesse episódio, no outro. Eu acho que a grande questão foi que tava todo mundo desesperado pra saber o que tava acontecendo lá no laboratório e, né, você corta isso, você tem um episódio inteiro que a gente não sabe nada do que tá acontecendo em Hawkins e depois volta. Provavelmente se o episódio 7 fosse o episódio 6, não ia ter nada... Que não tinha levado tanto pra depois corta... Espera aí que agora você vai ver outra coisa. Mas mesmo assim não me incomodou. Não achei que ficou ruim isso. Não, e foi um teste muito legal que os Duffer fizeram pra pegar um outro lado dos anos 80, né? O lado urbano, os caras meio punks. E foi muito importante tanto pro desenvolvimento da Eleven quanto pra apresentação da Kylie, que a gente vai falar um pouquinho mais dela daqui a pouco. E nós acabamos elegendo também aqui os piores novos personagens. Não quer dizer que eles são ruins, mais uma vez. É só que a gente achou eles menos do que os outros. E vai polêmica aqui. A gente tá colocando a Max e o Billy nesse patamar. Por quê? A Max, ela chegando também, Mad Max. Toda revoltada também, cheia de mistérios, né? A gente gostou dela ter se aproximado do grupo. Parecia que ela ia se enturmar real mesmo com todos eles.
Só que aí o Mike, com toda aquela questão dele, da Eleven, não aceitou ela no grupo, então causou vários problemas. E ela reagia de uma forma, assim, tudo bem que são crianças, mas muito infantil. Tipo, de fazer beicinho, de fechar a cara, birrinha. Não precisava também disso tudo. É legal ter a Max, porque ela realmente traz uma outra coisa pro grupo. E precisava de mais menina naquele grupo, né? Mas realmente ela prometeu bastante e a gente teve poucas cenas que realmente foram muito boas com a Max. Sim. E ainda botaram o triângulo amoroso, então, sim, tipo, ela tá ali pra mexer com as emoções dos meninos. Tudo, né? Tipo, balançou todas as estruturas. Ela merece mais, realmente. Agora, o problema do Billy foi também um pouco de prometer demais e entregar menos. A Max apareceu bastante, mas o Billy ele teve umas inserções curiosas, né? Realmente era pra ir levantando a nossa expectativa de, meu, esse cara vai fazer alguma coisa muito ruim. Afinal, ele foi introduzido aí pra ser o vilão humano da temporada. Precisava desse personagem. Realmente, a gente não podia ficar só com os monstros aí do mundo invertido. Só que ficou lá também enrolando a temporada inteira. Levando expectativa. Tipo, o que ele vai fazer? Porque a ideia era que fosse uma coisa muito ruim, que fosse prejudicar o grupo e tudo mais. Além de não ter mostrado nada de mal que ele poderia fazer, inseriram uma parte da história que, na minha opinião, deveria ter ficado para a próxima temporada, que foi quando a gente descobriu como que ele é tratado pelo pai, todos os problemas que ele tem dentro de casa. E aí você percebe, descobre o porquê que ele trata a irmã dele daquele jeito. É claro que no final da temporada a gente teve a briga entre o Billy e o Steve. Só que assim, apesar de ter sido uma coisa um pouco assustadora, não foi tanto assim quanto o personagem estava prometendo. Então, provavelmente se a gente tivesse tido um pouco menos do personagem ao longo da temporada e a gente tivesse tido aquele final, a gente já ficaria muito nervoso pelo personagem, e já que a ideia é desenvolver mais ele na terceira temporada, ótimo, a gente já ia ficar bem apreensivo pra próxima temporada. E não com a sensação de, meu, esse cara entrou e não fez tudo que ele deveria fazer. E até no final ele parece ter ficado um pianinho, né? Depois do que aconteceu com a irmã dele lá. E ela fez ele prometer que ia ficar na dele e ele parece realmente ter ficado, mas... mas eu acho que não, né? Eu acho que ele tá armando vingança. Agora, a pior das piores coisas, assim, dessa temporada, com certeza foi um conselho. Um conselho do Bob pro Will de enfrentar o pesadelo dele. Não! Você não enfrenta coisa que tá te apavorando no pesadelo. Nesse caso, não, né? Você corre como se não houvesse amanhã. Esquece atrás. Tadinho. E as melhores coisas de Stranger Things, a primeira coisa que a gente colocou aqui foi a trama, o roteiro da segunda temporada. A gente fez um vídeo aqui com várias teorias para a segunda temporada e, meu, tudo por terra. Mas isso foi muito legal porque eles mostraram aí que eles estão preocupados em criar um negócio novo, eles não vão ficar presos a algumas fórmulas que eles já usaram e eles querem surpreender a gente. Amadureceram a história, amadureceram os personagens e fizeram isso de uma forma muito inteligente. E nós queremos já um Oscar para o Will. Que atuação incrível, uma expressão maravilhosa, que ele conseguia transmitir tudo o que ele estava sentindo só com um olhar, realmente com uma expressão, ele não precisava nem falar. Ele teve que fazer cenas muito difíceis. Se fosse um adulto fazendo isso, já ia impressionar, mas sendo um menino, se não me engano, o Noah Schnapp tem tipo uns 12 anos no máximo, porque ele é o mais novinho da turma. Sim. Por favor, premiações, deem no mínimo indicação pra esse menino, ele merece. A gente não conseguiu escolher uma dupla pra colocar aqui como melhor dupla da temporada. E duas chamaram muito a nossa atenção. A primeira, acho que a Eleven e o Hopper. Era uma coisa que a gente queria ver lá na primeira temporada. A gente sabia que esses dois iam se dar bem juntos e se deram. Fizeram uma coisa bem pai e filha, né? O Hopper ele tem esse sentimento com a Eleven. E foi bem legal, assim, ver esse cara durão quebrar um pouquinho por ela, tal. Aquela cena dele dançando pra ela e ela olhando, tipo... É muito
filho com vergonha dos pais, assim. Para, que tá feio. Tá muito feio. Mas é muito legal a relação que eles criaram desde o início da temporada até o final. Ele conseguiu em meio à tutela da Eleven e se tornou o pai dela. Agora o nome dela é Jane Hopper. A gente vai continuar chamando ela de Eleven, mas agora ela é filhinha do Hopper. E a segunda dupla é uma dupla bem inusitada que acho que não tinha passado pela cabeça de ninguém que eles poderiam dar certo. Que é o Dustin e o Steve. Foi uma dupla muito boa, que assim, foi meio que de repente, mas que deu super certo e que rendeu muitos momentos engraçados, né? E até emocionante. Sim. Quem diria? Porque eles não têm nada a ver, né? E segundo os Duffer, e ó, todas essas coisas que eu tô falando aqui, muito disso tá em universo de Stranger Things, que são aí algumas entrevistas especiais pra Netflix que eles fizeram com os Duffer e várias pessoas do elenco falando um pouquinho sobre a temporada. E eles estavam contando que eles não sabiam o que fazer, assim. Tipo, eles perceberam que o Dustin tava ficando jogado e o Steve já tinha ficado jogado, e aí eles decidiram unir esses dois. Então foi uma coisa meio linda, eles estavam fazendo o roteiro, o negócio já estava encaminhado, decidiram unir, acharam que seria interessante e ficou ótimo. Deu super certo. E assim, tanto o Steve quanto o Dustin tiveram desenvolvimentos muito bons nessa temporada. O Steve deixou de ser aquele babaca da primeira. Agora a gente gosta muito dele. A gente dele. gosta muito dele e assim, eu acho que ele não precisa realmente ficar com a Nancy. Ele ficou ótimo como babá das crianças. Deixa ele no núcleo infantil que tá ótimo. E o Dustin também teve um desenvolvimento muito bom, até talvez pelo Mike ter ficado meio de lado. Parece que o foco veio pro Dustin. Não sei se porque depois que acabou a primeira temporada, todo mundo estava apaixonado pelo Dustin. Sim, é a criança preferida de todo mundo. Ele é muito fofinho, realmente. Muito bonzinho, coração enorme, né? Eleven foi uma outra também que teve um desenvolvimento incrível nessa temporada. O foco não é na Eleven, como a gente comentou, o Will é que realmente rouba a cena, o desenvolvimento dele é muito bom. Principalmente porque a gente quase não tinha visto ele na primeira temporada, né? Mas a Eleven também teve um conhecimento muito bacana, ela precisava descobrir sobre o passado dela e realmente foi o que eles fizeram. E o episódio 7, que a gente tinha comentado também, foi muito importante para a Eleven descobrir a força dela. É lógico que ela é uma personagem poderosa, mas ela precisou ficar muito mais forte para enfrentar o final aí, o Monstro das Sombras. O Lucas também teve a sua parte aí no desenvolvimento, mas acho que mais do que o Lucas, foi a família do Lucas, em especial a irmãzinha do Lucas. Que personagem maravilhosa. Pareceu um pouco, mas foi bem marcante. Sim. Ela é muito inteligente, muito esperta e ela tá só observando ali os passos do irmão. E já foi falado também que ela vai ter um destaque na próxima temporada. Precisa. Então, essa introdução já foi pra, só um pouquinho do que tá vindo por aí. Que, né, uma personagem com humor bem ácido. E acho que vai render boas cenas também. E a gente também teve um desenvolvimento muito legal do Hopper, como a gente falou, ele fez uma boa dupla com a Eleven. Eu acho que na primeira temporada a gente ainda tava meio... Esse cara, será que é legal? Não é? Ele tá enganando a galera? Ou ele é realmente gente boa? Mas eu acho que nessa temporada solidificou assim que ele é um cara muito legal. E ele luta muito pra defender aquilo que ele acredita e as pessoas que ele ama, né? Então a gente viu aí ele defendendo a Eleven e defendendo a Joyce também. Então, eu acho que vai rolar. Com certeza. Desde a primeira temporada, na verdade, eles já tinham uma eletricidade ali entre os dois. Que eu achei que eles já iam começar a segunda temporada mais próximos. A gente não esperava o Bob. Não, nem pensava no Bob, mas que bom que conhecemos o Bob. Mas agora, né, ele tem que falar Joyce, então... Com certeza vai rolar aí. Crush. E olha que bonitinho, agora se os dois ficarem juntos, o Will e a Eleven vão ser irmãos. E os dois atores na vida real se amam demais. Tipo, a Millie Bobby Brown e o Noah Schnapp, eles se adoram. Ela ficou postando lá no Instagram dela, tipo, meu best. Muito fofinhos. E além da Max e do Billy, nós tivemos mais 2 novos personagens, que foi o Bob e a Kylie, que a gente já falou aqui. Só que diferente da Max e do Billy, que tá lá nos piores, pra nós... Esses dois foram
Os melhores. Os melhores personagens. O Bob, por ele ser tão legal, tão nerd, tão foda. E a Kylie também chegando logo no primeiro episódio. Primeira cena da temporada. Ela abriu a temporada e foi uma cena incrível. E já deixou ali a pulguinha atrás da orelha, a hora que mostrou o número no braço, né? Então a gente já ficou com isso na cabeça. E quando volta pra história dela, a gente vê que realmente ela tem uma história incrível, um dom maravilhoso. Sim. E a gente quer ver mais da Kylie depois. Porque ela é muito poderosa, Sim. né? E se as cenas do Jonathan e da Nancy a gente colocou aqui como os piores, a gente teve muita cena boa na temporada pra gente colocar como as melhores ever. Por exemplo, todas as atuações do Will, esse menino entrava em cena e a gente chorava e sofria. Aliás, ele precisa de um descanso na próxima temporada, né? Coitado do Will, só sofre. E uma cena muito intensa também foi a discussão da Eleven com o Hopper. Na hora que ela desabafa e fala tudo que ela tá sentindo, que ela não quer ficar sozinha, que ela não pode fazer as coisas, que ela tá isolada, que ele prometeu várias coisas pra ela e não cumpriu. E ele também já tá esgotado, então uma personalidade forte contra personalidade forte. Então tem um choque muito grande entre eles. E a Eleven tem poderes. Então não é só um adolescente Sim. discutindo com o pai, né, rebelde. Mas então ela leva para uma outra dimensão, assim, a discussão. E é muito intenso porque a gente sabe que os dois se amam, que eles, né, não... Mas acaba na hora da discussão tentando machucar um ou outro. Mas que a verdadeira intenção não é aquela. Eles estão tentando se resolver, mas dá uma forma não muito certa. Não saudável. A gente teve também duas cenas muito incríveis de perseguição, que foi lá no Ferro Velho, quando os meninos e o Steve estão lá tentando pegar o Democão, o Dart. Aí descobre que tem uma matilha, ele não tá sozinho. E também a perseguição no laboratório, que foi muito tensa, acabou culminando aí na morte do Bob. Começa na hora que a gente descobre que é uma armadilha. Não tem pra onde correr, vocês estão num lugar fechado e eles são muito poderosos. Sim. Aqueles monstros. E a Eleven não tava lá, e você fica desesperada. Não vai dar certo. E eu achei essas cenas maravilhosas, mais ainda, porque elas são um claro paralelo e uma referência a Jurassic Park. E eu sou tipo a doida do Jurassic Park, eu amo Jurassic Park. Tanto quando eles estão sendo atacados no Ferro Velho, quanto quando eles estão fugindo do laboratório. Porque o Bob vai lá, tem que ligar a luz e não sei o que lá. E os Demodogs, eles lembram os Velociraptors, porque eles são muito rápidos, mortais e atacam em banda ainda por cima, né, filhos da mãe? E até o corpo, tudo, Sim. né? No episódio 8, nós tivemos uma entrada triunfal de Eleven retornando ao lar. Que no meio daquela confusão toda, a galera tá toda encurralada dentro de casa, porque eles escutaram que um dos monstros tá chegando. E todo mundo ali apreensivo, e de repente o monstro voa pela janela, morto, e cai nos pés deles. Mas quem poderia ter matado esse monstro? A gente já tava gritando, perdendo, leva! E aí abre a porta e a câmera começa a subir dos pés pra cabeça, a música sobe e Eleven aparece. Finalmente volta. Mas foi lindo mesmo, o reencontro. Aí disso, né, o reencontro dela com o Mike, com os outros meninos. Foi lindo, eles não podiam ter feito melhor cena pra ela, tipo, voltando badass, né, como a Eleven é. No final a gente tem duas cenas muito legais que acontecem aí no baile. Tem muitas cenas bacanas, mas a gente acabou elegendo duas aqui que a gente gostou bastante. A primeira, poxa, Steve e Dustin, que já foram a melhor dupla ever, já tinham tido muitas cenas legais. Tem lá uma cena do Steve deixando o Dustin meio como se fosse o pai, né? O papel de pai que o Dustin não tem, pelo jeito, né? E dando aí as dicas pra ele. Uma dica meio errada de como conquistar as garotas. Mas o cabelo foi bom. Foi, ele ficou muito bom com aquele cabelo, bonitinho. E, mano, como que as meninas não caíram nele? Mas depois de tantos nãos que ele tomou, tadinho, foi chorar no canto e a gente chorando junto, querendo abraçar o Dustin. Vem aqui que eu danço com você, Dustin. E a Nancy ouviu a gente e fez essa caridade. E foi dançar com ele pra que ele não ficasse tão triste. E como ela é uma pessoa conhecida no colégio... E muito bonita já. Né?
Então todo mundo começou a olhar e sem entender o que estava acontecendo. Mas foi maravilhoso. Sim. E nós vamos encerrando por aqui, apesar de ainda ter muita coisa pra falar. A gente queria ter trazido muito mais coisas, mas esse vídeo que já tá longo ia ficar muito maior. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu joinha aí, comenta aqui embaixo o que pra você foi de melhor e de pior nessa temporada. É isso aí, até o próximo vídeo. Até! Tchau, tchau!